Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o maravilhoso livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Eu acertei? Eu acertei, tô ficando bom nisso, hein, gente? Nós estamos estudando a aura nos últimos episódios e hoje nós vamos estudar mais um método de comprovação da aura, que é o método anímico mediúnico. Então, sem demora, vamos ver do que se trata. A aura é conhecida desde tempos imemoriais, graças à sensibilidade de mestres e aprendizes que conseguiam detectá-la via vidência, o modo mais comum e antigo de percebê-la. E hoje, depois das pesquisas metapsíquicas e instaladas as investigações parapsicológicas ou psicotrônicas, e, principalmente, com o advento do espiritismo, a vidência continua sendo o caminho natural de se chegar à realidade da aura, representando, sem dúvida, mercê das correlações que informam o princípio da universalidade e da própria idoneidade moral de experimentadores e sujeitos, um dado valioso e de validade incontestável para o conhecimento mais integral do ser humano. Então a gente, claro que a existência da aura sendo provada, né, pelo método químico, método eletrônico, sempre antes houve o método gente, né, de ver a aura. Tem pessoas que são dotadas, que são médiuns, que bate o olho na pessoa e consegue enxergar a aura daquela pessoa, né? E é isso que a gente vai estudar aqui hoje. A vidência, faculdade que possibilita colher impressões visuais do mundo espiritual, visão espiritual, ou de caráter espiritual, é fenômeno que demanda, em princípio, um certo desprendimento perispiritual do espírito do sujeito, não implica necessariamente um estado de transe, embora, às vezes, isso possa acontecer nos casos de desprendimento mais acentuado e, naturalmente, nos fenômenos de desdobramento. Permite ela perceber tanto a aura de pessoas encarnadas como de desencarnadas, e isso tem alta significação neste estágio primário em que ainda se encontra, nesse campo, a ciência experimental, que só agora tem conseguido captar, ainda que por meios singelos, emanações periféricas geradas pelas estruturas biológicas. E não se dê menos importância a este método subjetivo, vidência, de conhecer a verdade, não só porque, historicamente, o conhecimento subjetivo seguidamente precede e até preside a experimentação objetiva, como as correlações internacionais entre os resultados. O princípio da universalidade fornecem sólidas bases asseguradoras tanto da validade do processo como da autenticidade dos registros. A faculdade de ver espiritualmente é, quase sempre, associada ao contexto mediúnico e seus agentes têm sido conhecidos, desde Kardec, como médiuns videntes. Com efeito, na maior parte das vezes, as percepções comparecem como dados de informação do mundo espiritual que servem ao avanço dos encarnados. Por isso, aliás, a assistência direta dos espíritos, nesses processos, aos médiuns videntes. Mas casos há em que a vidência não tem significado mediúnico, propriamente, como, por exemplo, ocorre em certos processos de sonambulismo ou, mesmo, de simples desprendimento, em que as percepções colhidas interessam somente ao agente. Observe-se, a propósito, que, de outro lado, mesmo nos chamados processos anímicos, como no caso de desprendimento por indução hipnótica, pode o fenômeno revestir-se de significado mediúnico, quando, por exemplo, a relação do sujeito com o operador surge como ponte de ligação entre as dimensões física e espiritual. Vamos entender que um processo é mediúnico se você tem interação com o outro lado. O médium é aquele que intermedia os dois planos. A gente chama de anímico quando esse processo se refere à própria pessoa e necessariamente não está intermediando.
e está falando sobre a vidência, né? Com uma das características que nos norteiam e que os próprios espíritos ajudam a gente a comprovar a realidade espiritual, como no fato das fotos kirlianas. Só lembrando que as fotos kirlianas, elas retratam a nossa aura de encarnados, não de desencarnados. A gente teve anteriormente aí os exemplos de outro tipo de fotografia que sim trazem imagens de desencarnados. Mas continuando aqui, além da visão espiritual propriamente, outros processos mediúnicos ou anímicos podem servir à demonstração da aura. Assim, fenômenos como o da chamada incorporação mediúnica, com seus efeitos psicofônicos e psicográficos, facultando aos espíritos comunicantes descreverem às vezes a aura de um paciente com a confirmação de videntes e outros espíritos, merecem ser avaliados como recursos também significativos. Alguns processos de materialização de espíritos podem, da mesma forma, fornecer subsídios aproveitáveis quando o espírito consegue, se bem que muito raramente, mostrar um halo mais ou menos luminoso a envolver parcialmente ou não a formação ectoplasmática. Também devem ser elencados, ainda que como meio indireto de se chegar à detecção da aura ou ao conhecimento de sua existência, os fenômenos ligados à psicometria, faculdade que permite captar a história e o estado atual, tanto dos seres vivos, como dos objetos inanimados e, inclusive, por vezes, os ambientes e outros elementos externos ligados à sua existência. Ou, como sintetiza André Luiz, a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Você já ouviu? Isso está nos domínios da mediunidade. Já ouviu falar sobre psicometria? Psicometria. Interessante que eu acho que a psicometria é utilizada também... agora me fugiu o nome, mas eu já passei por esse tratamento, que é uma medicina alternativa. Não sei se ainda é alternativa, já está na medicina normal. Ai, meu Deus do céu, um ramo sumiu tudo agora. Estou procurando um termo e eu estou procurando outro, eu esqueço os dois, é uma beleza. Mas enfim, psicometria é oh meu Deus, fisiopatia, físio. É um ramo da fisioterapia, enfim. Então, que o médico, enfim, quem está fazendo, vai passando a mão pelo seu corpo e vai dizendo até quando aconteceram fatos que te criaram bloqueios energéticos, né? Eu acho que isso é uma espécie de psicometria que tem a ver. Olha aqui, em psicologia, o termo psicometria relaciona-se com a medição dos resultados fornecidos pelos recursos psicotécnicos. Designa o estudo quantitativo dos fenômenos psicológicos. A psicometria comparece sem dúvida como faculdade incomum e, na verdade, ainda muito pouco conhecida. As primeiras observações a seu respeito aconteceram poucos anos antes do surgimento da codificação espírita e, ao que consta, são devidas ao cientista norte-americano Buchanan, professor do Instituto Médico Eclético de Covington, que inclusive em 1842 cunhou a palavra. Seu interesse foi deflagrado pelos relatos do general Bishop Polk, comandante na Guerra Civil, em torno de uma sensibilidade especial que possuía. Se tocasse no escuro latão ou bronze, não só o percebia imediatamente, como sentia um estranho gosto metálico. Olha que legal, isso é a psicometria, né? O Dr. Buchanan, trabalhando, inclusive, com estudantes de medicina, logo descobriu que as sensações não se restringiam ao sabor e ao tato, concluindo, ao final de longas experiências, que algum tipo de emanação é liberada pelos seres vivos e objetos, e que esta pode ser captada por pessoas especialmente sensíveis, hipnotizadas ou não. Em 1849, depois de ter já verificado que certos sujeitos conseguiam localizar e reconhecer doenças em pessoas próximas, constatou que, colocando na fronte de alguns sonâmbulos um objeto qualquer, estes conseguiam descrever sua história, detalhando fatos e circunstâncias a ele relacionados, que iam desde ambientes e cenas ligados à sua existência, em diversas épocas, até o caráter das pessoas que o tiveram em seu poder. As descobertas da psicometria anotaria depois nos capacitaram a explorar a história do homem,
como as da geologia nos capacita a explorar a história da Terra. Vamos pensar que isso é fantástico, né? Você sentir objetos, pessoas, coisas, sentir toda a história e tudo que aconteceu com aquilo é uma faculdade brilhante, maravilhosa. Eu estou ainda tentando lembrar a terapia que eu já fiz e que é fantástica assim, que existe uma certa espécie de psicometria. Eu só não sei dizer se é, eles chamam de leitura biológica ou alguma coisa parecida, que vai vendo as interrupções de energia do seu corpo graças a traumas que você tem pela sua vida. E eles vão assim e acertam, parece até bruxaria. Não é magia, é tecnologia. Aprofundando suas pesquisas, divulgadas principalmente pelos periódicos Journal of Man e Light of Truth, de Columbus, Buchanan, não sei se você fala assim, não só inaugurou um surpreendente campo de estudo, como despertou interesse de outros pesquisadores de seu tempo. Dentre eles, o não menos famoso professor de geologia de Boston, William Denton, autor, depois, de diversas obras importantes sobre psicometria. Para quem está interessado, A Alma das Coisas, de 1863, A Natureza Secreta ou A Pesquisa em Psicometria, de 1863, Nosso Planeta em Seu Passado e Futuro, em 1896. Então, para quem quiser ler, são esses livros. Vamos botar o Zezinho aqui para ler. Buchanan, contemporâneo e admirador das irmãs Fox, que defendeu sistematicamente, reuniu seus trabalhos no Manual of Psychometry Boston, 1889, obra fundamental para o estudo da história da psicometria, que, na realidade, só poderia ser bem entendida à luz do espiritismo. Muito interessante. Sabe quem são as irmãs Fox, né? São as pioneiras que mais apareceram como médiuns na história do espiritismo. Isso antes da codificação, antes da criação da doutrina espírita, acontecia nos Estados Unidos. Então, esse pesquisador era contemporâneo aí dessas irmãs Fox. Os fenômenos de psicometria apontam diretamente para a existência da aura, presente em todos os seres, animados e inanimados, e sua captação por pessoas detentoras de uma faculdade própria para tal. Ernesto Bozano sugere, como condição fundamental, a existência de uma sintonia entre o sujeito perceptivo e a aura do objeto. Por meio de um fenômeno de sintonização, sustenta Bozano, a pessoa sensível vibra em uníssono com o sistema de vibrações da aura com que se relaciona, o que vale dizer que sente em si todas as sensações organopsíquicas, ou os estados da matéria que contribuem para especializar o sistema de vibrações contidos na aura psicometrada. O sujeito deve, pois, sentir-se identificado com a pessoa viva ou morta, com o ser animal, organismo vegetal ou matéria mineral, a que se refira a aura contida no objeto. Normalmente, o processo psicométrico é desencadeado pelo contato do sensível com um objeto, que serve de elemento indutor, mas, às vezes, ainda que raramente, sem nenhum contato com qualquer coisa, o sujeito passa a perceber, no ambiente que o cerca, todo um desenvolvimento de cenas que ali aconteceram. Gente, isso parece cena de filme, né? Certamente você já viu algum filme tratando disso. E tem fundo de verdade, olha que legal. Trata-se, em realidade, de um fato muito singular, uma espécie de rastreamento psíquico, na expressão de LPALHN Júnior Dicionário de Filosofia Espírita, Rio de Janeiro, CLD, 1997, p. 301, esse que se refere à percepção de ambientes impregnados das correntes mentais e energias oriundas de pessoas, animais e coisas que com ele se relacionaram, psicosfera ambiental, e que são captadas pelos sujeitos, conhecidos, hoje, como médiums psicômetras. Tal fenômeno, conhecido como psicometria de ambiente, ao que tudo indica, deve-se à impregnação energética do ambiente. Bozano, na obra precitada, relata vários casos de psicometria de ambiente, rigorosamente comprovados, e no Brasil não são poucas as ocorrências conhecidas e dignas do maior crédito. A notável médium e escritora Ivando Amaral Pereira, 1900 a 1984, uma das mais destacadas intermediárias do mundo espiritual que o Brasil conheceu, relata, por exemplo, várias experiências pessoais, entre elas uma ocorrida na cidade do Rio de Janeiro e cuja transcrição serve de modo especial à ilustração do tema. Gente, que legal! Olha que maravilhoso. Então, eu não sabia que a Dona Ivone Pereira, do Amaral Pereira,
era médium psicométrica também. Vamos ver o relato que ela faz. Visitamos, certa vez, uma amiga de nossa família, cuja residência, muito antiga, de aparência senhorial, datava do Segundo Império. Tratava-se de uma chácara, já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por 6 dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite ali passada, enquanto que nas subsequentes apenas pela madrugada repousávamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência onde os fatos ocorreram. Gente, que fantástico! Olha isso! A chácara fora uma fazenda de escravos. Assistimos ali, então, às cenas típicas da escravatura. Desapareceram as ruas atuais que estruturam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. As nossas percepções espirituais, estávamos em vigília, o que víamos não era como em Sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhida, se delinear a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana, acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que iam e vinham, em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando à cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas, ou batendo enxadas, etc. Toda a excitação de um dia de trabalho, numa pequena propriedade rural, objetivou-se aos nossos olhos espirituais, atônitos, que não chegavam a compreender o que se passava, no pequeno pátio lateral, para onde deitavam janelas e portas do aposento que ocupávamos, separado do terreiro fronteiro por um muro, típica obra de cantaria que denunciava o labor do braço cedilha maiúsculo ao escravo. Vimos uma escrava trajada de saia preta e camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo, com enorme colher de pau, em um grande tacho de cobre, cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolos, no próprio chão, parecendo tratar-se do sabão de cinza fabricado em casa, o que era comum pela época, e, até há bem pouco tempo, em certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava, no mesmo local, em plano aéreo pouco mais elevado, surrava, com uma palmatória, um moleque, provavelmente seu filho, regulando 8 a 10 anos de idade, o qual, de bruços sobre seus joelhos, esperneava, gritando sem parar. E vimos um velho escravo atado ao pelourinho pelos pulsos, para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando socorro divino. Gente, e o relato continua. É impressionante. Meu Deus do céu! Meu anjo da guarda, e tenham dó de mim, enquanto se repetiam os estalidos do chicote, acionado peio capataz. E surpreendemos ainda, cremos que perfeitamente materializada, e não retratada nas ondas etéricas, uma dama de aspecto senhorial, esbelta e bonita, com longos e amplos vestidos em tafetá azul forte, cabelos muito negros e luzidios, penteados com esmero, brincos de pingentes de ouro, tão compridos que lhe iam quase aos ombros, colar amarelo, reluzente, como de ouro, um laço de veludo negro ornando o topete dos cabelos. E até mesmo o ruge do tafetá e das saias engomadas ouvimos, quando de suas idas e vindas pela casa, passando por nós como se tratasse de uma pessoa. Tais cenas e movimentação, no entanto, eram confusas, como incrustadas umas nas outras, sem sequência lógica ou enredo previsto. No dia imediato à primeira noite que ali passamos, participamos a nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espíritas, a singularidade observada, tendo cuidado, porém, de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendida. Ouvindo-nos o relato do velho escravo ao pelourinho, respondeu, excitada: esta chácara foi uma fazenda de escravos, ao tempo do Império. Ainda existem, nos fundos do quintal, as ruínas de um pelourinho. Apóstrofo. Com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente nos fundos do extenso terreno, contemplamos o pedestal, em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna onde eram amarrados os pobres negros, para serem açoitados. Meu Deus, olha tudo que se dá para ter com essa psicometria. Diante dessas ruínas, nossa alma chorou enternecida, elevando uma prece fraterna em intenção do pobre velho,
cujo drama entrevíramos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais e também pelo seu algoz, que, certamente, através de uma reencarnação reparadora, ainda andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro, a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. Que lindo! Isso está no livro Devassando o Invisível, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Olha ela aí com o Chico Xavier. Que coisa linda! E tudo absolutamente ligado à aura, porque traz aí as questões energéticas, né, que ficam impregnadas nos ambientes. É muito interessante. O exame das numerosas ocorrências ligadas à psicometria, já estudadas há mais de século e meio, mostra que esses processos fundam-se numa espécie de interação entre a aura do médium e a aura do objeto, ou a psicosfera do ambiente, impregnadas de energia mental e de outras categorias, a se traduzirem para aquele, em visões espirituais e sensações as mais diversas, dentro de um tal quadro de realidade que, para os mais sensíveis, o ontem parece desaparecer e tudo torna-se atual e transparente. 4. Compreende-se, também, finalmente, de acordo, aliás, com os ensinamentos espirituais, que o bom êxito no processo de psicometria depende fundamentalmente da ação dos espíritos, operando em auxílio do psicômetra, ainda que este, por ignorância, não perceba. Escreve, a propósito, André L. Z., por Francisco C. Xavier. Como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós, no plano complexo da psicometria. Igualmente, aí, o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo da ação. Legal, isso está em Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, né? Os médiuns, o Chico e o Valdo Vieira. Aliás, Ivone Pereira, em nota ao relato antes transcrito, salienta: não for assistência de nossos guias espirituais e ainda a operação psíquica para imunização do médium, estas cenas, suportadas por nossa faculdade durante 6 noites consecutivas, provavelmente teriam alterado nosso sistema de vibrações mentais, ocasionando um gênero de obsessão. Então, tudo é sempre orientado pelos nossos protetores espirituais, né? Pelos espíritos, para que não traga nenhum prejuízo para a gente. Mas olha que legal! Meu Deus, isso tudo método anímico mediúnico. Vê que riqueza! A psicometria é encantadora. Será que você tem isso? Eu não tenho. Mas será que você tem isso? Já parou para pensar? Já parou para pensar quanta coisa maravilhosa a gente tem? Quanta faculdade maravilhosa existe e a gente sequer conhece ou nem sabe dizer? Bem legal, né? Você gostou de hoje? Deixa aqui nos comentários. O próximo encontro nós vamos falar, vai ser o último encontro sobre a aura, que consiste num método de técnicas associadas para se provar a aura. Então, eu te espero. Até lá. Tchau.